Elucidando dúvidas. No geral, existem algumas dúvidas que o ser humano sempre cria, coloca e muitas vezes o próprio inimigo coloca algumas dúvidas. No livro de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isto em mente, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando nós lemos o livro de Mateus, no capítulo 1, vem para nós algumas perguntas, algumas dúvidas, e nesta oportunidade eu quero refletir com você, respondendo a algumas destas perguntas que o texto nos traz. A primeira pergunta é: por que na genealogia apresentada aqui em Mateus capítulo 1, aparecem os nomes de mulheres, de pessoas como Tamar, Raabe, Ruth e Betseba? Sabemos que Tamar agiu como uma prostituta. Sabemos que Raabe, ela era uma prostituta. Sabemos que Ruth, ela vivia no país de Moabe, uma moabita, portanto era idólatra. E quando pensamos em Betseba, aquela que teve um filho com Davi, pensamos por que estas mulheres estão na árvore genealógica de Jesus. E a resposta é muito simples: Deus não faz acepção de pessoas. Não importa o que a pessoa já fez ou o que foi antes. Quando esta pessoa se arrepende do seu pecado, como Raabe se arrependeu, como Ruth se arrependeu, quando uma pessoa se arrepende do seu pecado, o sangue de Jesus, este Jesus, Deus glorioso, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí continua o capítulo 1 com outras afirmações. Por exemplo, o seu nome será Jesus. Jesus é nome de homem. Deus fez de Jesus o Cristo, o Messias, aquele que morreu em nosso lugar. Jesus, homem, o Salvador, aquele que veio para nos salvar. É o que diz em Mateus capítulo 1, verso 21. No capítulo 1, verso 23, diz: o seu nome será Emanuel. Isto é, Deus conosco. Deus estava conosco no passado, nos protegendo pela promessa de que Jesus viria. Deus estava com seus discípulos no presente, quando ele estava aqui na terra há 2000 anos passados. E hoje ele continua conosco, porque ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias. Portanto, Emanuel, Deus conosco. Quando nós olhamos ainda outro texto, do capítulo 1, verso de número 25, diz que José não a conheceu sexualmente enquanto ela não deu à luz ao seu filho primogênito. Veja só, Jesus é o filho unigênito de Deus.
e é o filho primogênito de Maria. Maria, depois do nascimento de Jesus, naturalmente se relacionou sexualmente com seu marido, como é o normal dentro do casamento. Encontramos em várias partes bíblicas dizendo Maria e os seus filhos, a sua mãe e os seus irmãos. Portanto, Maria teve sim outros filhos. Senão, quem é Tiago, aquele que estava conduzindo a igreja nos dias do apóstolo Paulo? Senão, quem é Judas, aquele que escreveu o livro de Judas? A Bíblia diz, quando voltaram do Monte das Oliveiras, estavam reunidos em oração Maria, os discípulos de Jesus, as outras Marias e os irmãos de Jesus. Portanto, quando o capítulo 1, verso 25 diz, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a Jesus. Depois, viveram normalmente como marido e mulher. No capítulo 2, uma outra afirmação maravilhosa. Nasceria na cidade de Belém. É interessante que Deus escolheu para Jesus nascer na cidade de Belém. A palavra Belém significa casa de pão. Sim, Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o Deus que nos alimenta, Ele é o Deus que nos satisfaz, Ele é o Deus que veio com o seu amor para nos alcançar. Ainda no capítulo 2, versos 1 e 2, diz, procurando a pessoa certa, mas no lugar errado. Sim, fala daqueles reis orientais que vieram para encontrar Jesus. Eles estavam procurando o rei que havia nascido conforme a visão da estrela que eles estavam seguindo. Eles acharam que Jesus estaria na casa do rei. Eles estavam procurando a pessoa certa, mas no lugar errado. Há muitas pessoas que querem encontrar Jesus, mas estão procurando Jesus no lugar errado. Aqueles reis orientais foram orientados e finalmente eles voltaram a ver a estrela, seguiram a estrela e diz a palavra que no versículo 11, eles entraram na casa onde estava o menino. Ué, Jesus não nasceu na manjedoura? Como é que eles encontraram na casa? Sim, porque estes reis orientais, eles viajaram semanas e semanas, viajaram meses, lá do Oriente até o Ocidente. De forma que quando nós pensamos neste Jesus maravilhoso e nos lembramos destas informações, destas orientações, nos lembramos daquelas mensagens de Deus para nós. Ao pensarmos neste capítulo 2 de Mateus, pensamos então estes reis andaram meses, pelo menos 4 meses. Segundo, eles seguiram a estrela. E a estrela que hoje nós seguimos para encontrar Jesus é a Bíblia. A Bíblia aponta para Jesus. Você quer encontrar Jesus? Siga o que diz a palavra de Deus. Aqueles reis orientais, os astrônomos, eles seguiram a estrela. Veja como Deus é maravilhoso. Para os pastores que trabalhavam à noite cuidando das ovelhas quadrúpedes, Deus mostrou um coral de anjos. Mas para estes astrônomos, Deus usou a estrela. Porque a estrela chamava a atenção deles. Era uma linguagem que eles entendiam. Deus sempre fala de uma linguagem que você entenda.
seguiram a estrela, acharam o menino, entraram na casa e adoraram o menino e não a mãe do menino, adoraram o menino, pode ver no capítulo 2 de Mateus, deram presentes ao menino. Quais foram os presentes que estes reis orientais trouxeram? Eles trouxeram 3 presentes. Primeiro, ouro, que significa os meus bens materiais, aquilo que eu tenho. Lembre-se, Deus ama a quem dá, não o que você dá, mas Deus ama a quem dá. Primeiro, eles deram ouro. Segundo, eles deram incenso, que significa o meu louvor, o culto, a adoração, o que eu faço para Deus, o meu serviço. E terceiro, eles deram mirra, que significa sacrifício, sofrimento, entrega, o que eu sou, a minha própria vida. Então, aqueles reis deram 3 presentes, ouro, incenso e mirra, representando aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço e, acima de tudo, aquilo que eu sou. Que também nós possamos dar para Deus o nosso melhor. A última coisa que quero destacar no capítulo 2 de Mateus é o verso 12, que diz que aqueles reis orientais voltaram por outro caminho. Quem segue a Jesus, quem encontra Jesus, quem adora Jesus, não continua no mesmo caminho da iniquidade. Esta pessoa haverá de voltar, haverá de tomar uma decisão e se entregar para Cristo, vivendo em novidade de vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que seja assim também na tua vida.